Muito bom dia aos amados irmãos, e que a graça e a paz do Senhor continue sobre todos nós e possamos então juntos aprendermos da palavra do Senhor, aprendemos do conselho de Deus, porque a Bíblia nos traz a palavra do Senhor, o conselho dele para todos nós, e que você e eu juntos possamos, por intermédio do Espírito Santo, entender a mensagem do Senhor para cada um de nós, e que você continue sempre firme e forte e constante na palavra do Senhor e na igreja do Senhor. E como igreja, somos corpo vivo de Cristo. Não somente, a gente sempre fala corpo de Cristo, né? Mas Cristo está vivo, e Ele deve também estar vivo em nós, não é? Porque Ele habita a nossa vida, Ele habita o nosso coração. E eu sempre lembro que quando deve ser evangelizar a criança, e a criança aceita ou sabe que Jesus deve ser o Salvador, a gente tem que perguntar para a criança, né? Onde está Cristo? Onde está Jesus? Ela tem que falar, onde? No meu coração, né? No meu coração. Então, nós somos também o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, não é? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habita em nós, e como corpo vivo de Cristo, nós também estamos e devemos estar sempre bem vivos, não é? E iluminados pela palavra do Senhor. Vamos ler o texto de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, a oração de Paulo, no versículo 14 a 21, nós temos aí a oração de Paulo. Hoje na Escola Bíblica Dominical, estudando sobre Timóteo, foi falado muito sobre a igreja em Éfeso, né, das perseguições que ela sofria, das influências do gnosticismo, dos judaizantes, e Paulo então escreve esta carta aos Efésios, informando sobre a nova vida em Cristo, sobre as bênçãos espirituais que temos em Cristo, e depois no capítulo 3 ele fala do seu apostolado, fala do seu ministério, e introduz e coloca essa oração aqui. Versículo 14, a minha versão é a NVI, aí os irmãos acompanhem aí. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro também para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Esta é a palavra do Senhor, esta é a oração do apóstolo Paulo dirigida àquela igreja, e tenho para mim que ninguém, nenhum de vocês, nem eu, desejamos viver uma vida cristã sem testemunho, sem poder espiritual, sem conhecimento da palavra, sem fé, sem usar as armas poderosas que tem na palavra do Senhor, a sua palavra, a oração, outras disciplinas espirituais para vivermos esta vida em Cristo. O propósito de Deus para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida que mostre às pessoas e mostre ao mundo
que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Como diz um pastor americano, a única entidade não, né? A gente não pode falar de entidade, né? Mas a única organização que vai ficar é a igreja, né? McDonald's, os grandes conglomerados, os governos, nada disso vai ficar. Quem vai triunfar é a igreja. E eu e você estamos nos preparando. A cada dia temos que estar lembrando e sermos lembrados pela palavra do Senhor desta caminhada que temos e como devemos, o que devemos fazer ou que armas podemos ter para que sejamos vitoriosos e reinarmos com Cristo Jesus. Então, a igreja deve buscar e viver com este poder. O apóstolo Paulo diz aqui, não é? Oro exatamente isso, para que os fortaleça no íntimo do seu poder. E nós lembramos lá de Atos 1:8, mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós devemos sempre ter este cuidado, sempre este cuidado. Os falsos profetas, os falsos mestres, as inclinações deste mundo sempre vão querer nos afastar da palavra do Senhor. Está na palavra dele e nós temos que ter este cuidado. Então nós temos que ter este cuidado para não tomarmos caminhos diferentes que não sejam aqueles que estão na palavra de Deus, que são ensinados por Jesus, que são ensinados pelos profetas, que são ensinados pelo Espírito Santo do Senhor, que iluminou aqueles profetas e inspirou-os a escrever a palavra de Deus. Caminhos estranhos, ou posso até usar a palavra esquisitos, que podemos ver todos os dias, que fogem do que está na palavra de Deus. Paulo adverte a Timóteo, que foi pastor em Éfeso: prega a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eu não fui procurar o que é essa coceira, né? Se é um mosquitinho, se é sujeira, o que é, mas é vontade de ouvir outras coisas, ouvir novidades, né? Eu tinha um colega, ou era não sei quem que eu ouvia, falando assim: qual a novidade hoje, né? Está procurando sempre uma história nova, uma novidade, seja fofoca, seja falar dos outros, está sempre procurando coisa nova. A Bíblia não é velha, né? Ela é sempre atual. E se você procurar saber, ela vai ter sempre novidades para a sua vida espiritual. Ela vai ter sempre novidades para o seu crescimento. Mas essa coceira, né, que pode dar nos ouvidos, pode ser uma coceira para empolgação, pode ser coceira sei lá para quê, mas sabemos que ela dura um pouco de tempo, não é? A coceira é assim, né? Você coça, tudo bem. Dali meia hora você vai coçar de novo, né? É interessante, né? Por quê, né? Eu não entendo, mas é assim, né? Então tem muita gente empolgada e dura pouco. Acaba uma coceira, vem a outra, vai para uma igreja, ali a coceira é melhor, não é? Ali você já é satisfeito dessa coceira, mas daí você fala, aí começa a coçar de novo, você vai para outro lugar para coçar melhor, né? Mas, amados irmãos, nós temos que ter esta certeza de que, como igreja, somos autoridade espiritual. Cada um de nós devemos manejar bem a palavra do Senhor. Temos a figura do pastor, do ministro, não é? Mas todos nós temos o nosso sacerdócio, todos nós devemos manejar bem a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo diz aqui: eu sinto o peso da minha responsabilidade de ensinar a Escritura. Quantas pessoas estavam sendo edificadas por ele? Quantas pessoas aqui, novos convertidos? E o apóstolo Paulo, podemos lembrar assim, quando fundou as igrejas, era tudo novo convertido, né? Mas tinha uns novos convertidos lá que era judeu e que depois queria distorcer, né, a palavra que ele ensinava. Mas as pessoas estavam sendo
ensinadas, ele sentia a necessidade de estar intercedendo por esses novos cristãos. Por isso ele vai escrevendo a carta. Lá no começo ele já faz uma oração, e esta é a segunda oração da carta aos Efésios. Ele está falando sobre a vida dele, sobre as tribulações que ele estava passando, o ministério que ele tinha de fazer-se conhecer as doutrinas, as igrejas, e ele estava preocupado então porque ele sofria muitas tribulações, mas que eles não se desanimassem. Então ele faz estas orações, e no versículo 13 ele fala exatamente isso. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, por elas são uma glória para vocês. As pressões para os que estão em Cristo são muitas. Eu não sei se vocês se sentem pressionados muitas vezes a dizer sim, sim, não, não. Mas eu já ouvi dizer que alguém que não sente essa pressão, esse peso de ser crente, né, talvez não seja crente, né? Mas é pesado, não é fácil, né? Nós temos que lembrar disso, né? Que nós somos luz nas trevas, nós somos sal para temperar o mundo, eu e você somos a carta de Cristo, não é? Então eu tenho que estar. Por que eu não vou lembrar isso todos os dias, né? Não sei se tem irmão ou não que levante, né, e sai por aí, né, depois à noite é que ele vai lembrar. Puxa, eu sou daquela igreja, eu sou do corpo de Cristo, eu tenho Jesus no meu coração, né? Eu tenho que estar o tempo todo nesta certeza. Então a convivência com os que estão no mundo, e muitas vezes, amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que existem crentes espirituais e existem crentes carnais. E pode ser que aqueles que estão ainda na carne, né, levam a igreja ao desânimo, perdem a visão da glória de Deus, perdem a visão dos propósitos de Deus, e que podem gerar conflitos, podem gerar contendas na igreja, e muitas vezes armas importantes usadas por Satanás para enfraquecer o corpo de Cristo, o povo de Deus. Por isso as orações. Por isso Paulo diz aqui: por esta razão eu ajoelho-me diante do Pai, do qual todos são chamados filhos de Deus. Por esta razão, por causa dessa tribulação, por causa da perseguição, por causa dos maus ensinos, por causa destes que às vezes dentro da própria igreja, como aprendemos hoje, não é, estão semeando a discórdia, semeando heresias. Então louvado seja Deus por nós, por você, por mim, por todos que oram, por todos que se lembram dos seus irmãos e oram por eles, e misericórdia para os que não lembram, não é? Mas a Bíblia diz que nós devemos levar a carga uns dos outros, devemos estar orando uns pelos outros. A igreja é a família de Deus que recebe o nome de filhos de Deus. A oração não é um discurso, a oração não é um pedido, não é uma intimação a um juiz, é um pedido a um pai amoroso que deseja que seus filhos sejam bem-aventurados, maduros e sejam movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. De onde é que Deus vai tirar as respostas destas orações? De onde que Deus vai tirar e de onde vem o suprimento para as respostas às orações? O apóstolo Paulo diz que é das riquezas da sua glória. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Deus os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Então, as riquezas da glória, a riqueza de Deus nunca termina. Nesta oração temos 4 pedidos que refletem o propósito de Deus, e eu posso dizer isso, não é? A oração é de Paulo, mas com certeza são propósitos de Deus para a vida da igreja, para uma vida de vitórias. O poder do Espírito Santo, a presença permanente de Cristo, verso 17, o poder para compreender o plano de Deus, verso 18, e o poder para conhecer o amor de Cristo, no verso 19. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo e precisamos ter o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E esta força então vem do Senhor para nós vivermos o verdadeiro
evangelho. E lá em Atos podemos ver esse poder sendo manifestado. Desceu o poder, o Espírito Santo, não é? Desceu na vida dos apóstolos e Pedro pôde então estar pregando e as almas se converteram e ele teve o verdadeiro evangelho e podemos ver a vitória do Espírito Santo, a transformação da vida dos apóstolos através do Espírito Santo. Tinham os ensinamentos de Jesus, estava tudo na sua mente, mas quando vem o Espírito Santo, aquilo desabrocha na vida dos apóstolos, explode, não é? E a maioria dos comentaristas gosta muito de falar de Pedro, né? A mudança que houve principalmente em Pedro. Então a oração pede a Deus que sejamos fortalecidos pelo seu Espírito, e fortalecer quer dizer ficar robusto, não é? Que por sua vez quer dizer capacitar, dar forças, é ter forças, é tornar-se fraco para ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. As obras da carne vão sendo deixadas e a obra do Espírito Santo vai tomando conta das nossas vidas. Ou como eu gosto de dizer, o temperamento carnal, não é? Vai dando lugar ao nosso temperamento espiritual, que é o fruto do Espírito. Então nós recebemos essa força para viver, não é? Tinha até um livro de evangelismo, né, de evangelização, que chamava Força para Viver. Não sei quem usou esse livro para poder evangelizar. Então precisamos ser fortes. Parece que é redundante, parece que está falando de novo, não precisa falar isso, mas nós devemos ser lembrados que devemos ser fortes. Por que ser fortes? Porque nós vivemos sob constante ameaça do inimigo e muitos podem ficar fragilizados pelos dardos inflamados do maligno. Então eu tenho que estar forte, tenho que estar preparado, e preparado todos os dias, porque existe ao nosso redor, alguns dizem de redor, não é? Dardos inflamáveis para poder nos derrotar. Precisamos cuidar dos nossos feridos, e os meios mais eficazes é a oração para cuidar dos nossos feridos, dos que estão enfraquecidos. E este fortalecimento vem do nosso coração, vem da nossa mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados a cada dia, a cada dia. Por isso podemos nos fortalecer, por isso precisamos orar para que a presença e o poder do Espírito Santo continue firme nas nossas vidas, continue atuante nas nossas vidas. Nós não podemos vacilar. O exterior, aquilo que você vê em mim, pode pesar um pouquinho, 105 quilos, não é? Né? Alguns pesam 48, né? Mas nós precisamos, eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, beber água, né? E eu sei que vai, né, desaparecendo, não tenho mais aquela energia que tinha, né, quando tinha meus 20, 25 ou 40. Alguns dizem, quando eu fiz 40, como é que você está com 40 anos? Né? Já começou a descida, né? Para quem vai viver 80, vai viver metade. Então, alguém profetizou isso na minha vida, né? 40 é a descida, você já viveu metade. Então, glória a Deus que já me falaram para mim que eu vou viver 80, né? 40 era metade, né? Mas agora você está começando a descer, né? Vai começar a ficar fraco. Mas, amados irmãos, na vida espiritual não é assim, porque eu continuo me alimentando da palavra do Senhor. O Espírito Santo continua fazendo com que as obras da carne não prevaleçam na minha vida. Eu entendo a palavra de Deus. As disciplinas espirituais continuam sendo feitas, então eu vou me fortalecendo, eu vou santificando e devo santificar a minha vida a cada dia, até a volta de Jesus. O meu interior está mais forte, o seu interior deve estar mais forte, como a palavra de Deus diz, o homem interior está crescendo, o homem interior está sendo fortalecido. Por isso o propósito de Deus é que todos nós continuemos sendo dominados, cheios do poder do Espírito Santo para poder enfrentar qualquer situação que seja. E outro
pedido do apóstolo Paulo, que também reflete o propósito de Deus nas nossas vidas, é a presença permanente de Cristo, para que Cristo, por meio do seu Espírito, por meio do seu poder, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Mediante a fé. O apóstolo Paulo está falando a uma igreja, talvez a novos crentes, pessoas que já estavam convertidas a Jesus, mas ele continua dizendo, né, que Cristo habite no seu coração. Cristo habitando no meu coração, eu vou ter atitudes do Senhor Jesus, e que vocês também sejam arraigados e alicerçados em amor. Na carta, lá em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fortalecidos e dominados pelo Espírito Santo, eu começo a minha nova vida em Cristo Jesus. Então Cristo deve tomar conta desta casa espiritual plenamente. A palavra habitar aqui tem o sentido de tomar conta da casa. Quem habita numa casa, né, tem que ajudar a preservar essa casa, né? Às vezes só tem uma pessoa na casa que cuida de tudo, né? E não deve ser assim, né? Mas Cristo aqui toma conta de toda a casa. Nós damos a procuração completa para Jesus tomar conta da nossa vida, de forma a poder fazer a limpeza em qualquer dependência da casa. Já ouvi ilustrações que diz, né, que nós temos vários compartimentos. Às vezes tem um compartimento, tem uma sala secreta que Cristo não entra nunca, né? Então, na minha vida espiritual, na minha casa espiritual, não pode ter compartimento secreto, sala secreta, né? Jesus domina toda a casa, toda a minha vida, qualquer dependência da casa, mudar os móveis, jogar fora o que quiser, quem sabe até a TV. Jesus é o dono da casa. Eu disse aqui TV, né? Porque eu não sei o que podemos ver na televisão. Tem que ter ser bem cheio do Espírito Santo, né? Para poder mudar de canal, né? Ou tirar algum canal. Jesus é o dono da casa. E como dono da casa, ele vai vasculhar a biblioteca, vai ver os livros que você está lendo, vai ver os gibis que você está lendo, vai ver as revistas que você está lendo, né? Há muito tempo atrás, né? Não sei mais, né? Quando eu era adolescente, né? Eu era crente, mas a banca de jornal vinha umas revistas que estava assim, selada, né? Não podia ver, né? Era Playboy, era outras revistas, né? Isso aqui você não pode, né? Então Jesus vai verificar tudo isso. E hoje os notebooks, quais os sites que eu acesso, quais as mensagens que eu recebo em TikTok, não sei o que aí, né? Vem cada coisa esquisita, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, e Cristo vai estar nos ajudando. Eu preciso estar lembrando disso, não é? O Espírito Santo deve me ajudar a isso, não é? O que eu estou fazendo? O que eu estou vendo? Não é? Cristo habita em mim. E se Cristo habita em mim, isso eu não posso fazer. E não posso mesmo, não é? A habitação de Cristo em nós tem esse poder, tem esse propósito de tornar as pessoas plenamente estabelecidas e maduras, para que possam dar frutos, e frutos que permaneçam. Arraigados quer dizer o que? Ficar plantado com segurança. Arraigados é uma árvore que está bem forte, tem raízes bem firmes, não é? E ela não cede a qualquer vento. E alicerçados é estarmos firmes numa base sólida, lembrando a parábola de Cristo, não é? Da casa na areia e da casa na rocha. A da areia não tinha alicerce firme, mas a rocha sim. Então nós estamos estabelecidos, nós estamos fundados na rocha que é Cristo. E alguém já disse, Cristo Jesus, a rocha dos séculos. Amados irmãos, nós não sabemos, não é? Quando vão vir os temores, os tremores,
quando vão vir as tempestades, quando vão vir situações que podem derrubar a sua vida e a minha vida, quando virão as tentações para nos afastar de Cristo, para nos tirar o poder do Espírito Santo das nossas vidas. Nós temos que estar atentos a isso. Jesus Cristo disse que nós, no sermão profético, não é? De vigiar e orar, de estar em constante vigilância. E nós temos que entender os nossos temperamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, se eles estão de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinos que são dados através da palavra de Deus, daquilo que é obra da carne ou daquilo que é vontade carnal, daquilo que é pecado e daquilo que não é pecado, daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. Então eu preciso estar alicerçado em tudo isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Não podemos deixar de estudar, de manejar bem a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E além do poder do Espírito Santo, além da permanência de Cristo nas nossas vidas, nós também temos que lembrar daqui da oração do apóstolo Paulo, dizendo que nós precisamos ter o poder para compreender a palavra do Senhor, não é? Vocês possam juntamente com todos compreender qual a largura, qual o comprimento e a altura e a profundidade, né, do poder de Deus, do plano divino. O plano divino é o alcance do amor de Deus para todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus é este, é que todas as pessoas, todo ser humano possa receber esse amor e ter a vida eterna. E esse alcance, essa certeza, não é, da largura, do comprimento, da profundidade e da altura, não é, do amor de Deus, nós temos que lembrar quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Essas expressões aqui, largura, comprimento, profundidade, altura, não é, causam uma celeuma, foram deixadas sem explicação, não é, definida, e por isso surgem muitas interpretações, não é, muita conversa sobre isso, não é, mas a verdade que eu creio é que temos aqui uma ideia do tamanho, não é, do tamanho, do alcance de Cristo, que desconhece quaisquer medidas. Qualquer pessoa fraca, qualquer pessoa que eu possa desprezar, não era desprezada por Jesus. Jesus disse que veio dar liberdade aos cativos, né? Aos pobres, aos que estavam presos. Então eu tenho que lembrar disto, não é? Conhecer estas coisas. E vou colocar aqui o que eu penso, né? Vocês discutem se é verdade ou não, né? Mas largura, tribos, línguas, povos e nações, todos serão alcançados. Todos serão alcançados. Cumprimento, talvez não seja isso, né? O espaço de tempo de Abel ou de Adão até a última pessoa a se converter, né? Esse é o cumprimento do amor de Deus. Profundidade, não há ninguém que não possa ser salvo. Altura, todos os verdadeiros crentes estarão reinando com Cristo, sentados no mesmo trono que Ele. E Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Então esta é a altura. Então devemos compreender estas dimensões do Evangelho, estas dimensões do plano de Deus, estas dimensões do amor de Deus para toda a humanidade, e vamos nos encorajar e
sermos o primeiro a sair da retaguarda para ajudar, não é, Jesus Cristo nesta batalha. Podemos lembrar que somos o exército de Deus e nós temos que lembrar o propósito de Deus, não é, nas nossas vidas, para que ninguém se perca. Devemos estar trabalhando para isso, devemos estar vivendo para isso, vivendo o verdadeiro evangelho, não é? No poder do Espírito Santo, Cristo habitando em nós e entendendo o amor de Deus para todas as pessoas. E por último, é que a vida da igreja vitoriosa é aquela que conhece o amor de Cristo. Poder conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Então, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. Tínhamos o plano de Deus, do amor de Deus. E temos agora a vivência, e Cristo se tornou carne e habitou entre nós, e por isso nós podemos ver, diz lá, né, a palavra do Senhor, nós podemos ver a glória de Deus em Jesus. Viveu, nasceu, morreu, ressuscitou. Qual o propósito? Salvar a todos, salvar os pecadores. O amor de Cristo, amados irmãos, diz o apóstolo Paulo, ele nos constrange a amar os outros. Amar os outros. Então, eu tenho que lembrar disso. O amor de Cristo. E eu tenho que estudar o que Cristo fazia. Tenho que ver as ações de Jesus Cristo, como ele atendia os necessitados, como ele ensinava as multidões, como ele ensinava no particular, como ele recebeu Nicodemos, e ali ele conversa com Nicodemos, e é nessa conversa com Nicodemos que está João 3,16, é ali que ele está dizendo que nós devemos nascer de novo, que devemos ser uma nova criatura, esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus Cristo, é o amor de Cristo que está caminhando, não é? E Jairo aparece e fala, minha filha está morrendo, minha filha está enferma, queria que o senhor fosse lá. E Jesus demora um pouquinho, né? Jesus demora um pouquinho. Aí uma mulher lá toca em Jesus, ele cura aquela mulher, não é? Mas o amor de Cristo não esqueceu de Jairo, não esqueceu de Jairo. E ele continua, não é? E chega lá e ressuscita a filha de Jairo, que alcança Zaqueu, que alcança aquela mulher samaritana lá no poço, que expulsa demônios, que cura paralíticos, que cura ou transforma a mente dos 12 discípulos que estavam com ele, não é? E de muitos que estavam ali, e até o dia da prova que ele fala, vocês também querem ir embora? Teve muitos que foram embora, não é? Eu estava estudando esse texto, mas ainda preciso chegar à conclusão, porque que palavra dura foi aquela? Eu vi tantas palavras ali, mas que palavra dura é essa? Que o pessoal foi embora, se mandou, não é? Mas aqueles que entenderam, só tu és o Cristo, só tu tens as palavras de vida eterna, puderam ficar com ele. Então em Cristo eu não ganho, vamos dizer assim, uma nova inteligência, mas a minha mente é mudada, mas a minha visão é transformada para a vida. As ações e atitudes que agora eu tenho que ter, são aquelas que em Cristo foi ensinada, e agora em Cristo tudo passa a ter um propósito diferente. Aquele que está em Cristo descobre que não nasceu sem um motivo, vai ter razão dele viver, não está vivendo em fraqueza, não vai morrer por acaso, e não vai morrer. Conhecendo o amor de Jesus, tudo encontra o seu verdadeiro lugar, e deve ser assim.
Eu não devo agora, eu estou em Cristo, conheci o amor de Cristo, eu tenho que exercer o amor de Cristo em minha vida, eu fui recebido pelo amor de Cristo, eu fui ensinado naquilo que Cristo faz, nas práticas que Cristo faz, então eu tenho que encontrar o verdadeiro lugar de Cristo em minha vida, e eu vou fazer diferença na vida das pessoas. Cristo fez diferença na vida das pessoas. Cristo transformou o mundo e milhões de pessoas conhecem a Jesus e têm recebido Jesus como o Senhor da sua vida. Abriram a porta da sua casa, a porta da sua alma para Jesus Cristo. Então alguém pode estar dizendo: eu já conheço o amor de Cristo porque eu já fui salvo por Ele e já convidei Ele para fazer parte da minha vida. Mas o que diz o apóstolo? O amor de Cristo excede todo o entendimento. Conhecer o que não pode ser conhecido. Nós temos lá a vida eterna, temos o céu onde vamos habitar com Jesus Cristo. Então não vou ficar só no amor de Cristo para a salvação, não é? Na certeza de que eu não vou para o inferno. Mas agora nós mudamos de vida. Não podemos conhecer tudo nesta vida, pois o alvo é a inteira plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Então eu tenho que caminhar para essa plenitude, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, que com certeza será completada lá na glória. E essa plenitude só será revelada a nós no estado final, na glorificação. Mas eu já tenho que estar pleno, né, do conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, como diz Pedro, né? Ele fala: vocês têm que ter o pleno conhecimento da palavra do Senhor, o pleno conhecimento do Espírito Santo, o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento do amor de Cristo. Eu preciso tomar consciência que eu preciso crescer nessa compreensão, ter este entendimento no conhecimento do amor de Cristo. Existem muitas pessoas fracas e doentes, e diz lá o Paulo, né, que muitos que dormem, né? Mas eu tenho que estar fortalecido. Não são excluídos da igreja, mas estão fracos, estão doentes. Também aqueles que não conhecem, vamos dizer assim, nós usamos a palavra ignorância no sentido de não conhecer. Eu tenho que buscar esse conhecimento sempre. Eu preciso saber o valor das armas que a palavra de Deus nos dá. E o amor de Cristo, com certeza, é uma das maiores ou das melhores armas que nós podemos ter. Nós temos a palavra de Deus, mas o amor de Cristo, não é, transforma a vida das pessoas, e as pessoas vão precisar ver em mim o amor de Cristo. Nós agora, amados irmãos, eu e você, de certa forma, representamos Jesus Cristo, representamos a luz, representamos a verdade de Deus. Então eu tenho que levar essa verdade, eu tenho que levar esse amor, eu tenho que levar esse carinho para as pessoas. E o apóstolo Paulo termina esta oração dizendo, né: vocês pensam que eu estou pedindo muito? Não fala exatamente isso, muito mais do que pensamos, não é? Ou pedimos. Deus é poderoso para fazer muito mais. Verso 20, 21, né? Muito mais que não podemos imaginar. Amados irmãos, o poder de Deus que opera em nós, ele vai se manifestar na nossa vida. Ele não é algo abstrato ou algo impossível de ser alcançado. O poder de Deus se manifesta nas nossas vidas, e eu tenho que crer nisso. Não podemos esquecer de pedir para nós, como o apóstolo Paulo pediu. Eu tenho que pedir isso para os meus irmãos, para a igreja, e como igreja pedir uns para os outros, que o meu irmão possa ter o poder do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso orar para que eu possa permanecer em Cristo e que todos os meus irmãos continuem permanecendo em Cristo, que Cristo de fato habite na minha vida e na sua vida. É a oração que temos que fazer. Temos que orar também pedindo para que eu e você possamos compreender o plano de Deus, que é para que todas as pessoas sejam alcançadas, que não há acepção de pessoas, e compreender e ter o conhecimento do amor de Cristo. Estas são as verdades, esses são os propósitos de Deus na oração do apóstolo Paulo,
Que seja esta a nossa oração como igreja, de uns para os outros, para que realmente sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Muitas heresias, muitas coisas por aí, não é? Em muitos ensinamentos, mas quero deixar esse ensinamento para vocês nesta manhã, né, que são verdades do Evangelho, verdades para a nossa vida e para a vida da igreja, até que Jesus Cristo volte. Por isso, glória seja dada a Deus. Amém? Muito obrigado.